pastor Neclan está em viagem, amém? Então eu vou compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre vitória completa em Canaã. Antes disso, eu queria explicar um pouco, historicamente, biblicamente falando, de quando aconteceu essa passagem. Nós sabemos que quem entrou na Terra Prometida foi Josué, amém? E antes dele veio alguém muito importante, que foi Moisés. Moisés significa retirado das águas, porque foi assim que ele foi encontrado lá no Egito, não é? E ele também, o significado do nome dele é de libertador. Ele libertou o povo do Egito, da escravidão. Ele teve um papel importantíssimo na história. E ele representa a lei, porque a lei foi dada para ele. Lá no monte, ele subiu a montanha e Deus revelou para ele os 613 mandamentos da lei. Nós sabemos que com a nossa força nós não conseguimos cumprir os mandamentos. Então o que Deus fez? Enviou Jesus Cristo, amém? Para morrer no nosso lugar e cumprir. Toda a lei foi cumprida. Por quê? Eu acho que é Mateus 5,17. Veio. Mateus 5,17. Diz assim, Jesus falando para o povo: não penses que vim revogar a lei. Ou seja, Jesus não veio para cancelar nem anular a lei. Não é verdade? Não vim para revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então o propósito de Jesus foi esse. Ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. Porque o homem não conseguia com as próprias forças. Então, Moisés representa a lei. E Josué tem o mesmo significado do nome Jesus. Amém? Então no hebraico os dois nomes são bem parecidos. A leitura dos dois nomes são bem parecidos. E Josué, então, nesse caso, representa a graça. Porque ele veio representando a graça. E por que Moisés não entrou na terra prometida? Amém? Ele não poderia entrar porque ele representa a lei, não é verdade? Mas aconteceu um fato. Deus deu uma direção para ele. Para que ele falasse com a rocha no meio do deserto. E a rocha ia minar água daquela rocha, se ele falasse com a rocha. Nós sabemos que a fala na Bíblia, falar, é a palavra de Deus. Lá em João, está escrito, né, no primeiro capítulo, não precisa abrir, João 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Desde o princípio, desde lá de Gênesis, o verbo é Cristo. Amém? Então, Moisés representa a lei, Josué representa a graça. Moisés recebeu uma revelação para ele falar, para ele declarar a palavra, para que fluísse água. Mas ele não fez isso. Ele fez diferente. Ele quis bater na rocha. Amém? Então, todas as vezes que a gente quer fazer algo com as nossas mãos, com as nossas forças, provavelmente a gente vai quebrar a cara. Então, Moisés tentou fazer justiça própria, tentou fazer da maneira dele, e não deu muito certo. Mas a gente pensa, mas só por causa disso ele não entrou na Terra Prometida? Aí a gente pega outros exemplos. Um pouco mais à frente, tem Davi. Falar só um erro de Davi aqui, resumidamente, que ele cometeu, que é muito mais escandaloso do que bater numa rocha. Então Davi, ele estava em casa, ele viu uma mulher, ele era casado, a mulher era casada, ele se interessou por essa mulher, que é Batseba. Essa mulher, ele chamou, cometeu adultério, né? Essa mulher se engravidou. Ele, para tentar encobrir, chamou o marido dela, que era guerreiro. O marido dela não dormiu em casa, então não teve como encobrir. Então ele deu um jeito do marido dela morrer na guerra. Falando bem resumido aqui a história, foi mais ou menos isso. E aí você pensa, meu Deus, o que ele fez então foi muito mais grave do que bater numa rocha, não é verdade? Mas Davi tem uma diferença. O nome Davi significa amado. Davi, ele tinha revelação que ele era amado. E ele falou o seguinte diante de Deus: pode me tirar tudo, mas não tira de mim a presença. Ele queria a presença de Deus com ele. Naquele tempo, a presença de Deus podia ser tirada. Hoje, nós cremos que quando nós somos cheios do Espírito Santo, não há mais uma maneira da gente perder a presença. Mas naquele tempo ainda tinha. Então, Davi, ele tinha revelação que a presença de Deus era importante. Por isso, mesmo com esse erro e outros erros que ele cometeu, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Amém? Então,
a conquista da terra prometida foi um processo. Moisés teve um papel importantíssimo e aí foi substituído por Josué, que era um líder abençoado também. Josué teve acesso à terra prometida, mas até ele chegar lá, aconteceram muitas coisas. Até ele tomar posse da terra prometida com seu povo, aconteceram muitas coisas. Então, é como se fosse uma transição. Moisés era representado a lei e Josué representado a graça. Amém? Aleluia. E Canaã, a terra de Canaã, que nós vamos falar hoje, representa a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. Não é o céu, porque tem inimigos, né? Tinham inimigos lá naquele local. Então, aquele local não era o céu, mas era uma terra prometida para o povo de Deus. Por isso que nós, como cristãos, aqui na terra, antes de irmos para a glória, nós temos também promessas de Deus para se cumprir na nossa casa, na nossa família. Amém? O plano perfeito de Deus é para nós enquanto a gente está aqui também. Amém? Então, o que nos deixa tranquilo? Interessante a gente ter orado aqui no início por cura e provisão. Quando a sua família recebe cura e provisão, você fica em paz, não é verdade? A nossa casa fica em paz, porque está tudo tranquilo. Deus está operando o milagre. Então, o plano de Deus para nós é que a gente possa ter vitória em Canaã. Mas nesse caminho, nesse processo, a gente vai enfrentar alguns desafios. Amém? Abre lá em Josué 3:1. Josué 3:1 diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passasse. Pode ir passando, nós vamos ler até o 17. Sucedeu ao fim de 3 dias. Quantos dias? Amém. Que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes o levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. O que a arca representa, irmãos? Representa a presença de Deus, amém? A arca da aliança aqui representa Cristo, amém? Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, ou seja, a arca vai na frente, amém? Todas as vezes que a gente tem algo para resolver, Cristo vai na nossa frente, amém? Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Às vezes, Deus vai nos levar... Pode deixar lá rapidinho, que eu vou explicar um pouquinho, peraí. Volta lá. Volta o 4. Aleluia. Caminho que nunca passaste antes. O que é um caminho que a gente nunca passou? Deus ele não vai nos contar tudo de uma vez, não é verdade? Então, às vezes, a gente vai ter que passar por situações que a gente não passou ainda. Mas Deus vai na frente conduzindo. Amém? Pode passar agora. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca e foram andando adiante do povo. Passaram à frente. Então disse o Senhor a Josué. O Senhor disse a Josué o seguinte: hoje começarei a engrandecer-te perante aos olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Todas as vezes que o Senhor coloca pessoas para substituir, Ele mostra que essa pessoa também é usada. Amém? Porque às vezes pessoas ali iam pensar: cadê Moisés? Mas Josué também era usado. Amém? Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então, o rio Jordão estava ali, um pouco menor que o Araguaia, né? O rio Jordão estava ali, eles chegaram à orla do rio, à beira do rio, e pararam. Imagina, e aí? Molhou o pé, vai acontecer o quê? E agora? Qual que é o próximo desafio? Amém? Próximo. 10. E disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, aí olha os inimigos aí,
os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. São 7. Quantos inimigos são? 7. Amém. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12. Quantos? 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, se amontoarão, ou seja, as águas se abrirão. Amém? Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando aos sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam a borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega, ou seja, estava na cheia, o rio estava cheio de água. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Próximo. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor passaram firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, as pessoas passavam, as pessoas que estavam próximas, atrás dos sacerdotes ali, nem molharam os pés. Amém? E passaram. Enquanto esse povo estava... Pode deixar lá no 3:10. Josué 3:10. Enquanto o povo estava no acampamento, nada aconteceu. Certo? O Senhor deu uma direção para o líder, para Josué. Mas não falou para todo mundo o que ia acontecer. Enquanto eles estavam no acampamento, estava tudo normal. O rio estava cheio d'água ainda, estava tudo igual era para ser. E aí? Quando foi que o Senhor Deus falou com Josué? No 3º dia. Nós sabemos que números na Bíblia têm significado, amém? Então, o número 3 tem um significado, que significa a ressurreição, amém? Então, o Senhor falou que no 3º dia iria fazer. No 3º dia, quando Josué foi orar, foi quando ele recebeu uma resposta. Ele recebeu uma resposta que eles passariam pelo rio. Mas que depois que passar do rio, iam ter esses inimigos aqui. São 7 inimigos, não é verdade? Então o 3 representa a ressurreição. O 7 representa a completude. É um número de algo completo. Mas por que então 7 inimigos? Por quê? Porque o diabo ele tenta nos atacar em todas as áreas. Porque tem gente que acha que o espiritual é só as coisas da igreja. Não é? Tem gente que acha que não. Isso aqui eu que tenho que resolver. No meu trabalho, Deus não entra não. No meu trabalho sou eu que resolvo. Meu casamento, eu estou com problema no casamento. Eu não estou com problema com Deus. Mas nós temos que entender que tudo é espiritual. Amém? Nós temos que colocar o Senhor em todas as coisas. Amém? E aí, por isso que trouxe aqui 7 inimigos. Por quê? O 7 é um número completo. É algo completo, é a completude. Faz parte de toda a nossa vida. Deus criou o mundo em 7 dias. E o diabo ele tenta atacar em todas as áreas. Em cada área ele tem um ataque específico. E nós temos que aprender a lidar com cada um deles. Amém? Então, Josué tinha certeza que Deus ia fazer. E ele, com um ato de fé, conduziu o seu povo para a beira do rio. E Deus não fez antes. Porque, como eu disse, o ser humano é muito imediatista. Então, se Deus contasse tudo que Ele tem para fazer na nossa vida, a gente ia ficar muito ansioso. Nós queremos tudo na hora. Principalmente hoje, que a gente, se tem uma dúvida, a gente já pesquisa, já acha. Então, o ser humano, ele quer as coisas para ontem. Então, se Deus contasse todas as bênçãos, ou todos os desafios que a gente vai passar, a gente não ia conseguir concentrar no que tem agora. Então, esses dias mesmo, eu estou com muita coisa para fazer. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa de cada vez. Porque se eu ficar pensando que eu tenho que fazer semana que vem, não vai adiantar. Então, faça o que você tem que fazer agora. Hoje, oh Deus, o que eu vou fazer hoje? Me ajuda, me orienta. E aí, amanhã é um novo desafio. Porque senão você não vai conseguir dormir em paz. Aí um dos 7 inimigos aí que a gente vai compartilhar já vai começar
a agir na sua vida. Então é isso, o ser humano ele é muito imediatista. Então Deus ele não te conta tudo de uma vez, para que você não fique ansioso ao extremo. Amém? Aleluia. Então vamos falar aqui sobre cada um dos inimigos. Antes disso, não, é isso mesmo. Então cada um dos inimigos aqui. Olha o que ele diz. Antes disso a gente vai falar só o que ele promete sobre cada uma das 7 coisas que a gente vai falar aqui. Lançará diante de vós os cananeus e os heteus. Então o que está escrito? Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, amorreus e jebuseus. O que é lançará diante de vós? Deus já derrotou. Nesse caso aqui, ainda não tinha acontecido a cruz. Mas hoje nós cremos que na cruz o inimigo já foi derrotado. Então, quando ele vem nos atacar, ele é como um leão que ruge. Ele pode até parecer ser grande, mas nós cremos que o verdadeiro leão da tribo de Judá é Cristo. Então o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Então aqui está escrito que ele vai lançar diante de vós, ou seja, vai derrotar, vai destruir cada um desses inimigos, amém? O nosso papel é aprender a lidar com cada um dos ataques. Mesmo sabendo que ele é vencido, às vezes a gente infelizmente dá brecha, não é verdade? Então o primeiro são os cananeus. Cananeu significa negociantes. Ou seja, a justiça própria. É alguém que quer negociar com Deus. No reino de Deus, a primeira coisa que a gente tem que vencer é isso. Então, a justiça própria é o quê? É você achar que para ser salvo, você precisa fazer algo. É você achar que para conseguir uma bênção, você precisa fazer algo. Isso não quer dizer que a graça não é você... O descanso da graça não é você deitar e ficar parado. Não. Mas é você confiar que Deus vai fazer. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Não é você que faz, é Ele que faz na sua vida, amém? Então, lá em 1 Crônicas 29:12, diz assim. 1 Crônicas 29:12. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Deus domina sobre o quê? Sobre tudo. Sobre todas as coisas. Amém? Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Repete assim comigo, rapidinho. Eu creio que todas as áreas da minha vida estão nas mãos do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. É isso, irmãos. Tudo vem do Senhor. De manhã eu contei uma história, eu vou contar de novo agora à noite. Amém? Que foi o seguinte, aconteceu no meu trabalho. Tinha uma missão lá que a gente precisava resolver. Eram 6 funções. E aí a gente passa por uma avaliação, certo? Vem o pessoal avaliar a gente. Tinham 6 funções para a gente resolver. E dentro dessas 6 funções, a gente treinou, cada um treinou uma. Não, fulano vai treinar essa, ciclano vai treinar essa. A gente falou, agora a gente vai se dar bem. E aí um dia antes falou, vai ser sorteio. Aí deu aquele gelo, né? Meu Deus, é sorteio. Então não adiantou nada treinar, a gente tinha que ter estudado as 6. A gente quis dar uma desperta, estudou só uma, né? E aí, o que aconteceu? Enquanto, isso já era 11 horas da noite, estava todo mundo se preparando. Enquanto foram correndo, ver se aprendia os outros, não dava tempo. Eu tentei lá também, vi que não dava, fui orar. Aí minha oração foi bem específica. Deus, eu oro para que o Senhor faça o sobrenatural. Eu oro para que o fulano seja sorteado em tal função, o ciclano em tal. Eu quero ficar nessa. E comecei a orar isso. Orei. Falei, Deus, é isso. Amém. E fui dormir. No outro dia, eu naquela apreensão, né? Vai ser sorteio? E aí? Como é que vai ser o sorteio? Onde vai ser o sorteio? Vai ser no aplicativo? Vai ser no papelzinho? Como é que vai ser? E aí, Deus, ele é tão diferente e específico, em pequenas coisas igual essa, que o que ele fez? Ele me fez estar dentro da sala na hora do sorteio. Não era um lugar para eu estar. Estava tendo sorteio dentro da sala lá, eu estava lá fora fazendo outra coisa, de repente, o chefe fala, vem cá, Mateus, precisa resolver um negócio aqui. Entrei lá dentro da sala, enquanto eu estava resolvendo uma coisa fora do sorteio, sortearam do meu lado aqui, ó, no papelzinho. E aí foi puxando e foi falando os nomes. Fulano tá em tal coisa, ciclano tá igualzinho eu tinha orado. Falei, não é possível. Não é possível. Deus é bom demais.
Então, irmãos, chame Deus para participar das pequenas coisas da sua vida. Deus, ele quer participar das pequenas coisas. Não foi um testemunho de milagre, não foi algo que eu pude falar, nossa, Deus fez, mas foi bem no início, quando a gente chegou aqui na videira, foi uma das primeiras experiências com Deus que eu tive, palpáveis assim. Eu falei, meu Deus, realmente é verdade. Então, eu acreditei assim de uma maneira sobrenatural, né? Então Deus, ele faz isso. Ele quer participar em todas as áreas. Então, às vezes a gente quer que Deus faça só em algo, mas aqui está escrito, ó, ele domina sobre tudo. Todas as coisas, Deus quer estar presente na nossa vida, amém? Aleluia. O segundo, volta lá em... Toda hora eu vou pedir para voltar no Josué 3:10 hoje, beleza? Volta lá em Josué 3:10. Josué 3:10. Aí, continuando primeiro, cananeus. O que os cananeus representam? Justiça própria, amém? Segundo, os heteus. Os heteus representam o medo. Na abertura, a gente já falou aqui o 1 João 4,18, que fala sobre o perfeito amor, lançar fora todo medo, amém? Então, esse medo, irmãos, o diabo parece que ele tem algo específico para cada fase da vida. Às vezes você pensa assim, fulano não tem medo de nada. O diabo vai atacar em alguma área que ele vai ter medo. A criança, geralmente, né, generalizando assim a cada fase, a criança ela vai ter medo de ficar sozinha, vai ter medo do escuro. O adolescente vai ter medo das incertezas, das decisões que tem que tomar. O adulto, o homem vai ter medo da falta de provisão na família. A mulher vai ter medo de não conseguir casar, às vezes. Não é verdade? Então, cada fase da vida parece que o diabo vai colocando medos na nossa frente. Isso eu fui bem genérico aqui. Então, ele é bem específico para cada fase da sua vida. Mas o interessante é que Deus também é bem específico. Assim como eu compartilhei no testemunho aqui. Deus é específico. Ele quer fazer de uma maneira específica na sua vida. Amém? Então, o que aconteceu? O que acontece aqui? O que o medo causa? Ele causa o tormento, né? Assim como a gente viu lá em 1 João 4,18. Volta lá em 1 João 4,18. Deixa aberto aí, por favor. O medo produz tormento. E esse tormento vai causar uma paralisação. O inimigo ele quer te paralisar. E aí, quando você tem medo, você não faz. Quem tem medo de algo, não faz. Pode ser uma paralisação específica. Às vezes, alguém tem medo de piscina. Alguém afoga perto dele, ele não vai entrar na água, porque ele tem medo. Então, às vezes é algo específico, uma paralisação física. Mas às vezes é uma paralisação mental. Você está com medo de empreender. E aí você não vai empreender porque você está com medo. Você está com medo de falar de Deus para alguém. Você está num lugar, a pessoa está precisando de ouvir de Deus, mas você tem medo. Você não tem coragem de falar. Por quê? Por causa da vergonha. Isso é medo também. Então, é isso. O medo, ele nos paralisa. Mas Deus, ele quer dizer o seguinte, que o perfeito amor, ele lança fora todo medo, amém? Então, o que você precisa fazer para ser livre do medo é ter revelação da sua identidade de filho amado, amém? Quando a gente tem revelação que a gente é filho, que a gente é amado, que Deus está conosco todos os dias, a gente é livre desse medo, amém? Glória a Deus. O terceiro, vai lá no Josué 3:10 de novo, por gentileza. O terceiro são os heveus. O que são os heveus? Assim como o medo, ele nos paralisa também, porque representa poceiros. São espíritos poceiros que chegam e tomam posse de coisas que não são deles. No início, lá no passado, tinham vilarejos, né? Que as pessoas chegavam, tomavam conta, invadiam casas, invadiam terrenos e tomavam conta daquilo ali, como poceiros. Falaram, agora isso aqui é meu. E aí o que acontece? O dono da terra não podia fazer nada com aquele local que estava invadido, com aquela casa que estava invadida, porque foi tomado ali naquele lugar. Então, isso, os heveus eram pessoas, né? Que chegavam e invadiam. Todos esses que eu estou falando aqui, irmãos, todos os 7, eram povos. Então, assim, cada povo aqui representa
uma forma que o diabo age na nossa vida. Então, todos os 7 aqui são povos que estavam dentro da terra prometida. Amém? Para ter acesso à terra prometida, tiveram que derrotar todos eles. E foram derrotados, amém? Mas a gente está pegando passo a passo para a gente aprender a lidar com cada um. Pessoas posseiras, então. Espíritos posseiros são para nos paralisar também. Vocês vão ver que é um alinhamento. E o que pode ser? Às vezes, para quem é pai, para quem é mãe, é uma influência sobre seus filhos, que está maior do que a sua. Às vezes você não está conseguindo controlar mais. Você consegue ensinar o seu filho na sua casa, mas aí quando ele vai passar um tempo no familiar, quando ele vai para a escola, ele se alimenta de outra coisa. E acaba que aquilo ali toma posse da vida dele. Então são espíritos posseiros. Ou às vezes a gente mesmo, a gente é influenciado por crenças erradas. A gente é influenciado por motivações erradas, às vezes. E isso vai tomando posse da nossa vida. E vai mudando o nosso sistema de crer. Não é verdade? Então, Deus, ele tem uma promessa para nós. Que essa promessa está sendo falada em todo o ano de 2025. Amém? Que esse ano é o ano da restituição. Deus está restituindo em dobro a nossa vida. Quando o medo e o espírito de posseiro nos paralisa, a gente não consegue fluir. Isso faz com que a gente perca algo. Às vezes a gente perde tempo, às vezes a gente perde até bens, né? Porque no caso do medo de empreender, você não empreendeu, você não prosperou. O medo te paralisa e esses espíritos posseiros te paralisam também. E o que Deus tem para nós está lá em Zacarias 9:12. Zacarias 9:12. Que diz o seguinte: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? Presos da esperança. Nós somos. Às vezes o povo fala assim, você vai para a igreja agora, você vai ficar preso. Realmente, a gente está preso. Mas a nossa prisão é na esperança que vem do Senhor, amém? Na verdade, nós somos muito mais livres do que quem diz que a gente é preso. A pessoa que diz que a gente está preso, ela está presa às vezes em algum vício, está presa em alguma coisa que ela não consegue sair, e nós somos livres para a honra e glória do Senhor, amém? E nós somos prisioneiros apenas disso, da esperança. O que é a esperança? É crer que o Senhor Jesus faz o sobrenatural na nossa vida. Crer que a nossa identidade é guardada. Amém? Então, Cristo anuncia para nós que Ele restituirá em dobro. Quando o medo te paralisa, quando espíritos posseiros fazem você ficar parados. E às vezes, quando entra um espírito posseiro desse, aí você vai ficar anos parados sem fluir. Não é verdade? A nova geração, hoje, às vezes, eu vejo que fica um pouco paralisada em algumas coisas. Eles não têm, às vezes, por excesso de algo, eles não querem evoluir. Você pergunta para um jovem o que ele vai querer, às vezes está indeciso. A indecisão é normal nessa idade, não é verdade? Mas a nova geração, às vezes, fica paralisada. Por quê? Isso é um espírito de posseiro. Porque tá tranquilo, tá confortável ali, vou ficar assim mesmo, não é verdade? E também, isso não é só na nova geração. Igual eu disse, em cada pessoa, em cada idade, tem um ataque específico. Nos mais antigos também, nos mais velhos também, em outras gerações também. Então, às vezes, a pessoa mais velha está com saúde ainda, está com disposição, mas, não, eu já fiz demais, deixa os meninos mais novos. E aí começa a ter esse sentimento também. Não é errado querer descansar, querer aproveitar a vida, é bênção. Deus quer que a gente aproveite, quer que a gente desfrute. Mas, às vezes, é algo que você poderia fazer, não é verdade? Para ter uma boa qualidade de vida, ou para edificar o nome do Senhor, e você fica paralisado. Independente da sua idade, você fica paralisado, você não quer avançar. Então, nós cremos que Deus vai restituir a nossa alegria, vai restituir o nosso vigor, para que a gente possa avançar com o Senhor, amém? E não ficar no mesmo lugar, amém? O quarto são os fariseus. Volta lá no 3,17 lá, Josué 3,17.
3:10, foi mal. Eu confundi. Aleluia. Então o quarto são os fariseus. Amém? O quarto inimigo significa uma vila sem proteção, sem muralhas. Um pouco mais à frente da história de Josué, veio Neemias. E a função principal de Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Por quê? O que os muros representam? A segurança, não é verdade? Um local que não tem proteção te deixa inseguro. Na sua casa, se você um dia o portão da sua casa estragar, e aí ele tem que ficar aberto, ou cair, ou sei lá, o muro caiu, você vai dormir um pouco preocupado, né? Porque você não vai estar seguro ali naquele local. A sensação de segurança é importante. Mas você pode ter também o melhor central de alarme do mundo. Você pode ter segurança 24 horas na sua casa. Se não tiver Cristo na sua vida, você vai se sentir inseguro quando você deitar no seu travesseiro. Então, uma vila sem muralha representa aqui a insegurança da falta de Cristo. Nós estamos revestidos, assim como o louvor que a gente estava cantando mais cedo ali, no Vitorioso És. Parece que estou... Não, acho que não é Vitorioso És não, mas enfim. Tem um louvor que fala, parece que estou cercado, mas estou guardado. Amém? Minhas guerras. Aleluia, é isso aí, eu confundi. Mas é um louvor abençoado também. E o Senhor nos cerca e nos protege. Amém? Nós cremos que Ele é a porta das ovelhas. E que Ele é um bom pastor. Não é verdade? Isso tudo são princípios que estão na Bíblia. E nós cremos que Ele é quem nos protege, que nos guarda. Lá, se você for ler o Salmo 23 todo, traz lá toda a sequência de uma proteção, de um guia, não é verdade? Abre lá, Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Então o Senhor, Ele nos protege e Ele nos guia para a geração correta. Assim como Ele fez com esse povo. Então quando eles chegaram lá, eles estavam preparados por Deus para enfrentar esses inimigos. Por quê? Porque esses inimigos que representam o medo, que representam o tormento na mente, quando eles chegavam lá, eles estavam com a arca da aliança à frente. Toda vez que Cristo vai na frente, nós temos vitória. Amém? E eles foram preparando ao caminho. Deus foi preparando o povo no caminho. Por quê? A incerteza do que vai acontecer, mas mesmo assim permanecer seguindo, é a fé. A fé daquele povo. Eles não sabiam como Deus ia fazer naquele local. Mas eles foram juntamente com os outros ali, seguindo com a presença de Deus, que era a arca, na frente. Amém? Aleluia. Então, é muito bom quando a gente pode falar para o nosso filho, por exemplo. Você pode falar para quem está com você na sua casa lá, fica tranquilo. Jesus está protegendo. Está nos protegendo. Enquanto você dorme, Jesus está te protegendo. Então a proteção completa é a de Cristo, amém? Lá em Salmo 127, 1. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que se edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, o Senhor é quem nos guarda, amém? Pessoas são escolhidas para fazer funções de segurança, funções de proteção, mas é o Senhor quem nos guarda acima de tudo, amém? Aleluia. Salmos 91, do 7 ao 10, fala assim. Salmos 91, do 7 ao 10. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então,
O Senhor Jesus é que traz a segurança completa. A segurança de um muro bem feito, de um alarme, vai nos trazer, às vezes, uma sensação de estarmos seguros de um ladrão ou algo assim. Mas e o resto? A nossa mente, ela vai ter inseguranças. Como eu disse aqui, que o ataque é específico em cada área. Independente de qual área você tiver, independente de qual posição você ocupar, seja você um filho, um pai, uma mãe, uma filha, um marido, uma esposa, seja você a função que você ocupar na sua família, vai ter ataque. Mas, o mais importante, Cristo já venceu todos esses ataques. E nós somos vencedores em Cristo Jesus, amém? Aleluia. O próximo, o quinto. Volta lá no Josué 3:10. Agora eu acertei, é o 10 mesmo. O quinto são os girgazeus, amém? O que esses girgazeus representam? Eles eram uma tribo que habitava em solo barrento, em um local mais sujo, certo? Golias era descendente, né? Deu uma pesquisada assim, deu a entender que ele era descendente desse povo aqui. Por que eu tive curiosidade? Porque falaram que eram pessoas altas, gigantes, né? Eu tive a curiosidade, fui pesquisar. E aí, trazendo de Golias, parecia ser grande, né? Aquele inimigo. Mas Davi, daquele tamanhozinho, por ser usado por Deus, derrotou, não é verdade? Então, o que acontece? Às vezes, o desafio parece ser grande. Aqui, a raiz dessa palavra é fraqueza ou debilidade. Às vezes a gente se sente fraco. Às vezes a gente não se sente capaz de vencer algumas barreiras que o inimigo traz. Às vezes o inimigo parece ser muito grande. Não é verdade? E aos olhos naturais, isso parece ser até impossível de resolver. Mas aos olhos de Deus, nada é impossível, amém? Então, quais são esses pecados de solo barrento? Nos fala das obras da carne. A nossa carne, nós sabemos que ela não se converte, né? Nós vamos, inclusive Paulo fala de um espinho na carne que acompanhava ele. E se a gente não vigiar, a gente vai ter pecados que a gente vai entrar e não vai conseguir sair. E quando a gente fala disso, às vezes vem na mente, né, pecados sexuais. Mas não são só esses. Existem pecados que a gente comete no dia a dia que não vai trazer benefício nenhum para a gente e a gente não consegue sair. E muitas vezes a gente está nele e nem percebe. Um exemplo é a ira. Muita gente às vezes fica nervoso facilmente, se irrita com qualquer coisa. Então isso é o pecado que a gente não consegue sair. Não é verdade? A gente entra nele e fica um ciclo vicioso ali. Espiritualmente falando, é fácil de derrotar, amém? Mas naturalmente falando, não é fácil. Naturalmente falando, você fala, nossa, eu sou assim. Aí é o espírito da Gabriela, né? Eu sou assim. Eu não vou mudar, eu sou irritado. Se quiser me acompanhar, é desse jeito. Não, eu sou desse jeito mesmo e não adianta, eu não mudo não. Então, às vezes, o inimigo vai te cegar pensando nisso. Falando que você não vai mudar porque você nasceu assim, porque você é desse jeito mesmo. Mas Deus tem a vitória para nós, amém? Então, o pecado não tem poder sobre nós, amém? Porque nós não estamos debaixo da lei, mas da graça. Amém? Lá em Romanos 8:2. Romanos 8:2. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei a lei do Espírito da vida de Cristo nos livrou do pecado e da morte. A gente às vezes fica preso em algo por algum tempo. Mas quando a gente se aproxima de Deus e tem um relacionamento específico com Cristo, Ele nos livra desse pecado, nos livra de qualquer coisa que a gente estiver passando, amém? Então, os gigazeus, eles podem até parecer ser grandes. Os pecados que a gente se vicia, as coisas da carne que a gente faz e não consegue parar, às vezes você acha que não vai sair, porque parece ser grande demais o desafio, não vai dar para sair. Deus pode todas as coisas e só Cristo pode te transformar, amém? Aleluia. Eu creio que todos aqui que já tiveram experiências com Cristo, que têm revelação de filhos amados,
podem olhar para o início e ver o tanto que já mudaram. Estava conversando isso ontem com a minha esposa. Né? Em 3 anos que a gente nasceu de novo, Deus já fez o sobrenatural na nossa vida. Amém? Então, o Senhor, Ele faz. Apesar de ter alguns momentos que são desafiadores para nós, o Senhor tem vitória em todos eles. Amém? O próximo são os amorreus. Os amorreus são o penúltimo, o sexto. Significa o quê? Falar alto, falar contra e falar com arrogância. A gente vai achar na nossa vida pessoas que querem confusão. A gente vai ver, vai viver e vai ver que tem gente que quer arrumar confusão. A pessoa quer ir contra você, ela quer falar alto com você, ela quer te irritar de alguma maneira, ela quer que você retruque, não é verdade? Ela quer que você pegue e fale assim, não, vou entrar nessa aí. Então é um tipo de pessoa que às vezes fala mal da gente, que difama, que critica. Então os amorreus representam esse tipo de pessoas, amém? E lá em Romanos 8:33, do 33 ao 34... Romanos 8:33 diz assim: quem intentará contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o que acontece? Quando vier esse tipo de desafio, que pessoas vão querer arrumar um problema para você, o que você vai fazer? Nada. É simples. Mas não é nada. É confiar que Cristo vai resolver. Fala, Deus, eu não sei o que o Senhor vai resolver aí, mas é com o Senhor. Eu não consigo resolver isso aqui. Então, quando vier um problema trazido por uma pessoa, você vai orar, abençoando a vida daquela pessoa, fala, Senhor, eu creio que ela vai ter a vida transformada, mas me ajuda a lidar com isso aqui. Eu não consigo sozinho. Então, se você for retrucar, vai só fazer mal para você mesmo, não é verdade? Então o ideal é que a gente ore e tenha direcionamento do Senhor, para que a gente possa continuar confiando, crendo e caminhando com Cristo. Com isso, orando e falando, Deus, me livra dessas pessoas, mas se houver, que o Senhor me dê estratégias para lidar. É isso, amém? Que o Senhor possa nos dar estratégias para lidar com esse tipo de situação, que são os amorreus. Pessoas que estão dispostas a arrumar confusão, a falar alto, a falar contra você, a falar com arrogância. E às vezes são pessoas próximas. Você não vai conseguir livrar delas. Porque para você conseguir confusão com alguém, é porque você teve alguma relação com ela. Seja no trabalho, seja na família. Ninguém vai, salvo raras exceções, né? Ninguém vai estar passando na rua lá e começar uma confusão com você. Geralmente, esse tipo de exemplo aqui, são pessoas do seu convívio. Não é verdade? Tem às vezes, sei lá, né, numa batida de carro, pode ser uma pessoa que não te conhece, pode vir também, né? Nessas horas é bom que a gente peça a direção para que Deus nos capacite para lidar, mesmo sendo algo de repente. Mas esse exemplo que traz aqui, nos amorreus, são pessoas do nosso convívio. São pessoas do nosso trabalho, da nossa casa, que você vai ter que aprender a lidar. Não adianta. Se toda vez que essa pessoa vier te confrontar, você confrontar ela também, vai virar confusão, direto. E vai desgastar, não vai? Então o ideal é o quê? Ora pela vida dela e ora para que você tenha revelação do que fazer na hora que acontecer a confusão. Amém? O último são os jebuseus. Os jebuseus, eles representam o quê? Algo mais profundo. Ele anda de mão dada com o cesto. Mas é algo mais profundo. São pessoas que oprimem realmente. É ruim, não é? Quando você está num ambiente, chegam pessoas que querem te oprimir, que querem te deixar para baixo. E as duas relações são ruins. É ruim quando você enfrenta aquele que vem causar confusão. E é ruim aquele que vem te oprimir e você fica realmente, né, cabisbaixo e oprimido ali.
Então, é uma linha complicada, porque você não pode nem retrucar, mas se você ficar também oprimido para baixo, vai ser ruim também, não vai? Então, esse tipo de pessoa aqui, dos jebuseus, são as pessoas que vêm com opressão. E, às vezes, não precisa nem ser uma situação com uma pessoa. Às vezes, você está passando por um desafio e você é oprimido também. Às vezes não foi nem uma pessoa que te oprimiu, você mesmo se oprimiu por causa das dificuldades. Você é tímido e aí isso te oprime. Você tem que resolver um problema, você fica oprimido também. Você tem que resolver um problema financeiro, isso te oprime também. Então, a opressão ela vem. E o jebuseu é isso. É algo que vem para você ficar tipo assim, nossa, mas nada dá certo. Tudo que eu tento fazer está dando errado. E aí você fica com aquela sensação ruim, com aquela angústia no coração, não é verdade? E o diabo ele tenta pisar com humilhação. Ele tenta trazer derrota para a gente. Para que a gente se sinta derrotado na nossa casa, na nossa família, no trabalho, em tudo que a gente tenta fazer. Mas chegou o tempo de ser liberto também, amém? Nós cremos que a gente tem a vitória já. A gente já tem a vitória. O que falta é tomar posse, amém? Então, todas as coisas que eu falei aqui, todos os 7 inimigos, eles vêm para nos oprimir, para nos trazer depressão, para nos trazer angústia. Todos os inimigos vêm para nos deixar para baixo, não é verdade? Em todas as áreas de nossa vida. Mas a promessa do Senhor é que isso tudo é quebrado, porque Cristo já pagou na cruz, amém? E o que a gente tem que fazer é somente tomar posse. Nós temos que tomar posse dessa promessa. Então por isso que direto a gente fica lembrando aqui, nós somos amados, nós somos filhos, que a herança de Cristo está sobre nós, nós somos herdeiros de Cristo e cordeiros com Cristo, amém? A Bíblia está cheia de promessas sobre a nossa vida. Em todas as partes da Bíblia é uma promessa diferente para você. E o inimigo ele tenta te atacar. Você só dá espaço para o inimigo te atacar quando você não está cheio de Cristo. Então, o ponto final para você derrotar cada sentimento desse aqui é confiar que Deus tem o melhor para você. E para isso, aí sim entra a parte, porque você não precisa fazer nada para ser salvo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, amém? Mas, para que você tenha, o que Deus quer da gente não é uma obrigação, é um relacionamento de intimidade, amém? Que nós possamos acordar todos os dias. Vou falar de novo o que eu falei de manhã sobre The Chosen. Mateus, do The Chosen lá, compartilhou com o romano, né, com um soldado romano lá, que depois vira o centurião lá, enfim. Sobre isso, que todos os dias ele acorda com os pensamentos confusos, não sabe o que fazer. Mas aí ele lembra que ele só tem uma missão, seguir Cristo. E tudo vai se resolver. Então a nossa missão é essa. A gente acorda confuso, a gente acorda sem saber o que fazer. Mas a gente só tem uma função, uma missão, todos os dias, seguir Cristo. Quando a gente coloca Cristo na frente das batalhas, a nossa vitória é garantida. Porque a nossa vitória já aconteceu há 2000 anos. Antes mesmo da gente nascer, Cristo já venceu todas as batalhas por nós. Amém? Aleluia. Então, lá em Isaías 62, 4... diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia de ti, e tua terra se desposará. Esse versículo aqui traz o seguinte: é um relacionamento que Deus quer com a igreja, amém? Nós somos a noiva de Cristo, e o Senhor Jesus quer um relacionamento de intimidade, quer que você ore, se prostre aos pés do Senhor e realmente tenha Ele perto, sinta Ele, sinta a presença palpável do Senhor perto de você, amém? Então, o mundo traz Deus como alguém distante, não é verdade? Desde criança a gente escuta o quê? Deus está vendo, não faz isso, que o Papai do Céu não gosta. Então a gente cria uma imagem de um Deus
que é mau, de um Deus que é ruim. Mas é o contrário, meus irmãos. Cristo é um Deus bom, é um Deus que quer ter você perto. Ele é o nosso Pai. O nome que veio para ser revelado, apesar dele ter todos os nomes que ele tem, no Antigo Testamento, Jeová Rafá, Jeová Jireh, enfim, todos os nomes, cada um traz um significado. O nome que veio para ser revelado no Novo Testamento é Abba, que significa paizinho. Ele quer que a gente seja próximo dele, como o Pai celestial que ele é. Amém? E aí, o mundo tenta distorcer a imagem paterna. Não é verdade? A gente vê a família e a imagem paterna sendo distorcida. Por quê? Porque o diabo não quer que a gente veja Cristo como pai. E é isso que ele é. Ele é o nosso Pai celestial. Mesmo que o seu pai aqui da terra, às vezes não fez um bom trabalho. Deus, ele está disponível para você como um Pai celestial poderoso. Amém? Então é isso. Esse versículo está dizendo, né? Um relacionamento de intimidade. Vai chegar um tempo onde a igreja não vai sofrer mais perseguição. Infelizmente hoje a igreja sofre. Nós aqui no Brasil vivemos uma realidade boa. Nós podemos ter um culto aberto ao público, e é bênção de Deus, mas tem alguns países que sofrem perseguições. E vai chegar um tempo que vai ser como está aqui, ó. Nunca mais chamarão desamparada, nem tua terra denominará mais desolada. Vai chegar um tempo em que a igreja do Senhor estará em um nível acima. Amém? Lá em Deuteronômio 28, 10. Deuteronômio 28, 10. Diz assim: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Próximo. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob o juramento dos seus pais, prometeu dar a ele. Então, olha aqui. Todas as áreas da nossa vida tem provisão disponível, tem cura disponível, tem milagre disponível, amém? E vai chegar um tempo em que a igreja vai chegar nesse nível. Hoje, infelizmente, existem calúnias sobre a igreja, não é verdade? Mas nós cremos que o Senhor tem o sobrenatural para nós. E o interessante, dentro desses inimigos, 7 inimigos que nós trouxemos, o que Deus diz? Que no terceiro dia ele virá e derrotará todos eles. Ou seja, ele já veio há 2000 anos atrás. No terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive, porque ele já derrotou todos esses inimigos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando os sacerdotes colocavam o pé no Jordão, as águas pararam de correr, não é verdade? Aconteceu isso. Ou seja, quando aconteceu o milagre? Foi quando colocou os pés na água. Às vezes a gente precisa fazer isso. Colocar os pés na água para acontecer, não é verdade? Só aconteceu quando foi colocado realmente os pés ali na água. Quando chegou diante do problema. O problema não foi resolvido antes, foi resolvido na hora. Deus é desse jeito. Ele não resolve o problema antes para você chegar, ele resolve na hora. Amém? E o interessante é que enquanto eles estavam no acampamento, eles não viram nada acontecer. Eles só viram quando eles estavam ali na beira, não é verdade? E no terceiro dia, ele veio e derrotou os inimigos. E o interessante é que o rio se abriu e chegou até uma cidade que se chamava Adão. Se eu não me engano, é o versículo 12. Vê aí onde está escrito Adã. Um versículo que está escrito lá no Josué 3. Deixa eu achar aqui. Josué 3:12. Vai colocando aí. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que ficava do lado de Sartã. As que desciam o mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Aqui diz que a água chegou até a cidade de Adã.
que significa mesmo de cidade de Adão. Amém? Nós cremos que Adão veio, foi o primeiro homem, não é verdade? E teve que vir o segundo Adão, que é Cristo, para vencer na cruz. Amém? O último Adão. E o que significa vir até Adão ali? Significa o seguinte: Deus está revertendo tudo aquilo que veio por meio da queda de Adão. Ele está tirando toda a maldição, toda a dor, toda a consequência do pecado que existiu ali. Amém? Foi deixado para trás. Ele desfez tudo ali. Com a abertura das águas, ele desfez, deixou o pecado para trás. Amém? E a Bíblia ainda menciona Sartã, não é verdade? Que significa o quê? Angústia. Ou seja, toda angústia trazida pelo pecado foi revertida em bênção. Toda angústia, toda consequência foi revertida em favor para a nossa vida. Amém? Então, por que tudo foi revertido? Porque a Arca da Aliança estava à frente. Então, em toda a área que você achar que precisa que algo seja revertido, coloque Jesus na frente. Amém? Coloque Jesus para resolver os seus problemas. Amém? Nós cremos que Cristo é o centro da nossa vida, mas que em momentos de batalha, Ele não é somente o centro, mas Ele vai à frente para vencer por nós, amém? Então, crê nisso. Ele quer vencer ao seu favor. Por quê? Porque Ele já venceu. Então, não pense que você está incomodando quando você pede para isso acontecer, porque já foi feito. Então, quando você ora e fala: Senhor, eu preciso de vitória nessa área, a vitória já foi dada. O que falta é a posse, você tomar posse. Então você não está incomodando Jesus com a sua oração. Ele quer isso, Ele quer que você se relacione com Ele, amém? Aleluia? Glória a Deus. Fique de pé onde você está. Então, irmãos, o desbloqueio dos desafios acontece na hora, amém? O que pode te trazer a calma e a direção, ore. Porque, como eu disse de manhã, Deus é bom. Ele é a única pessoa, porque você não consegue chegar num homem e falar assim: olha, eu preciso de ajuda para me conversar com você, eu não sei conversar com você. Você não faz isso com uma pessoa. Mas com Jesus você pode. Você fala: Senhor Jesus, estou aqui, não sei como que eu oro. Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai te direcionar, amém? Às vezes você está com vergonha, faz sozinho, faz no seu quarto, você não precisa fazer na frente dos outros. Mas comece a ter um relacionamento com Ele. Fala: Senhor, eu preciso falar com o Senhor, o que eu faço? Qual livro da Bíblia eu leio? Começa a conversar com Ele, começa a orar com Ele, você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida, amém? Glória a Deus. Então o Senhor Jesus, Ele quer que que a gente tenha relacionamento com Ele. E o que pode te ajudar a não preocupar com o que está por vir, o descanso no Senhor é o seguinte: comece a ter um relacionamento com Ele e pense no próximo desafio. Pense no que está por vir agora. Como o Senhor vai fazer, Deus? Comece a orar nesse sentido. Por exemplo, você tem que conseguir uma promoção no trabalho. Você tem que aprender a lidar melhor no seu casamento. Você tem que aprender a lidar melhor com seus filhos ou com seus pais. O desafio que você tiver que enfrentar, você vai orar e pedir para Deus. Deus, eu não sei como é que eu vou orar, mas eu preciso disso. Ele vai direcionar, amém? Então feche seus olhos. Pode colocar um louvor para mim, por favor? Pode ser vitorioso essa. E vamos orar